política e política, de política e política, de política e política. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao podcast Política e Política. Para quem não me conhece, meu nome é Ari Miranda e eu estarei na condução desse podcast. E hoje eu recebo ele, o delegado Fred Murta, ele que é delegado da Polícia Civil há mais de 15 anos e construiu a sua trajetória atuando diretamente no combate ao crime organizado, à violência urbana e em investigações de alta complexidade. Hoje, ele é pré-candidato a deputado federal e tem a segurança pública como a sua principal pauta e defende também o fortalecimento do Estado no enfrentamento às facções criminosas. Casado, pai de um filho e cristão, Fred avalia a experiência prática nas ruas, a defesa das políticas públicas voltadas à proteção da população, ao fortalecimento das forças de segurança e à recuperação da autoridade do Estado. E para a gente começar, antes da gente falar sobre política, segurança pública e pré-candidatura, eu gostaria que você se apresentasse para a população. Quem é o Fred Murta, além do distintivo, e quais são as suas experiências aí da juventude, da vida familiar, que agregaram no homem, no profissional que você é hoje? Trabalho policial, como funcionava, e me encantei ali pelo cargo de delegado de polícia. Eu achei que era um cargo ali que eu poderia fazer algo a mais para a sociedade, ter uma remuneração boa, criar minha família com dignidade e fazer um trabalho que eu me orgulhasse de fazer. E foi aí que eu me enveredei para o caminho dos concursos. Tive uma trajetória de bastante insistência nos concursos. Todo mundo fala, passou num concurso rápido. Eu passei num concurso com 2 anos de estudo. Para o cargo de delegado é um tempo curto, né? Geralmente as pessoas estudam por mais tempo. Mas eu me esforcei bastante. Eu fiz 13 concursos para delegado. Insisti bastante. E acabou que eu tomei a escolha certa. Deus me iluminou e eu sou extremamente realizado com o que eu faço. Fui delegado no estado do Amapá por 3 anos, na minha primeira experiência. Passei 3 anos lá e fui nomeado aqui em Mato Grosso e vim para cá com a minha família. Tenho um filho cuiabano, sou cidadão matogrossense de título. Sim. Então sou muito feliz, muito satisfeito. O estado de Mato Grosso me recebeu muito bem. Criei raízes aqui bem forte, tenho muitos amigos, fui muito bem recebido e hoje estamos aqui há quase 16 anos aí de carreira, completando 14 anos na instituição, na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Rodei interior, morei em Peixoto de Azevedo e a maior parte da minha carreira foi aqui no município de Cuiabá, trabalhando mais diretamente na questão do enfrentamento ao crime organizado. Eu passei boa parte da minha carreira, mais de 10 anos, nas investigações específicas contra o crime organizado e hoje estou lotado na Unidade de Operações Especiais da Polícia Civil. Sim, e nesses quase 16 anos aí você acompanhou de perto as transformações da criminalidade a nível de Mato Grosso, Brasil, e ao longo desse período, quais as transformações que mais te chamaram a atenção? Eu diria, Ari, que a segurança pública ela mudou por completo. No intervalo aí de 20 anos, do início dos anos 2000 para a atual situação, nós tivemos uma mudança praticamente completa no cenário da criminalidade. Hoje, naquela época, quando eu comecei a atuar na segurança pública, no cargo de delegado, as facções criminosas ainda estavam ali, de certa forma, engatinhando, eram focos isolados. Quando a gente falava em Comando Vermelho, era só no Rio de Janeiro. Quando falava da facção que é de São Paulo, era só em São Paulo. E a criminalidade ela mudou muito nesses últimos anos. Naquela época, conversávamos agora há pouco, quando eu entrei na polícia, roubos, realização de assaltos com uso de facas, por exemplo, de instrumentos cortantes, era comum, era corriqueiro de se deparar com uma situação como essa. Hoje é muito difícil. Hoje, com a chegada das facções criminosas, com o crescimento das facções criminosas, praticamente todos os criminosos ali que praticam crimes violentos têm uma arma de fogo. Então, a quantidade de armas que existe hoje no Brasil é assustadoramente maior do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. Então, o crime mudou. As facções elas mudaram a mentalidade de crime. Eles passaram a atuar com uma mentalidade empresarial, visando lucro, visando estrutura, visando quantidade de pessoas para aumentar a produção. Então, o cenário mudou muito e, consequentemente, a nossa legislação precisa mudar para acompanhar esse cenário. Eu acho que esse aí que gerou o grande déficit do cenário de alcance das facções criminosas. A nossa legislação é muito antiga e ela vem sendo atualizada, mas não consegue acompanhar a evolução do crime e a evolução desses grupos. E ao longo desse período aí de profissão,
teve algum caso em específico que chamou a sua atenção e que fez você ver, opa, teve uma mudança aí na questão da criminalidade? Eu costumo sempre ressaltar essa questão das armas, porque a arma é o instrumento ali que apavora o cidadão. É o que te faz ter medo de sair na rua, é alguém chegar armado e levar seu bem, ou te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira, ou levar seu carro, levar seu aparelho celular, sua bicicleta, depender de onde você mora. Então é uma preocupação enorme das pessoas. Isso mudou muito. E a gente começa a observar hoje, Ari, que é uma coisa que eu chamo a atenção também, é o grande número de casos envolvendo menores de idade. Os menores têm sido cada vez mais utilizados pelas facções criminosas. Então eles acabam romantizando ali um cenário de sucesso, de pseudo-sucesso, atraem as crianças, os adolescentes, com a falsa expectativa de que eles vão conseguir ali ascender socialmente, conseguir adquirir uma coisa ou outra de valor e se valem dessa vulnerabilidade das camadas sociais mais desprestigiadas e absorvem essas crianças dentro da sua estrutura. Sim, acaba vendendo uma ilusão ali para os jovens. Exatamente. Né? O jovem que mora na periferia, ele acaba tendo ali no criminoso, no traficante da região, alguém de sucesso. Como esses jovens geralmente moram em locais muito humildes, com situações de vulnerabilidade social, é difícil você ver uma pessoa ali que tem uma condição social melhor. A pessoa, quando ela consegue ascender um pouco, geralmente ela sai daquela comunidade e vai morar num outro local. Então, o meio no qual ela convive é de pobreza, é um meio onde falta muito as necessidades, inclusive necessidades básicas. Então, eles veem naquelas pessoas que conseguem dinheiro uma falsa ilusão de sucesso. Então, a partir do momento que ele enxerga no traficante, que ele enxerga no ladrão, o cara que anda com um celular mais moderno, que anda num carro melhor, ele pensa, opa, eu quero isso para minha vida. Porque meu pai trabalha todo dia de 8 às 18, todos os dias de sábado, de segunda a segunda, e ele não consegue ter um carro. Agora o cara que está ali na boca vendendo droga, ele anda com o carro do ano. Então, qual que é o melhor? O que vai dar futuro para mim? O jovem acaba sendo atraído por essa falsa percepção de que aquilo é uma mentalidade, de que aquilo é o sucesso, de aquilo sim é um objetivo a seguir. Então a gente precisa quebrar essa falsa percepção, porque isso inevitavelmente acaba servindo de combustível para as facções criminosas continuarem crescendo. Sim, e essa é uma das suas bandeiras aí de combate também à questão das facções criminosas. No seu ponto de vista, nós chegamos aí num ponto onde as facções elas passaram de apenas grupos organizados para grupos que estão desafiando de fato aí o Estado? Com certeza, Ari. Eu acho que esse é o grande problema. Chegou nesse momento e nós passamos para um próximo nível. Nós observamos já em vários locais do Brasil, áreas, territórios que são dominados pelo crime. Há alguns anos atrás ouvíamos falar disso no Rio de Janeiro. De 2, 3 anos para cá começou-se a ventilar casos na Bahia, no Ceará. E agora nós já temos alguns casos isolados em Mato Grosso, de locais que são explorados por essas facções. Ainda não temos locais onde a polícia não entra no nosso estado, mas isso é uma questão de tempo se nada for feito. Então essa é uma grande preocupação, porque as facções elas passam a deixar apenas de praticar atos ilícitos de roubo, crimes patrimoniais de uma maneira geral, e passam a explorar os territórios. As facções entenderam que esse tipo de negócio acaba sendo muito mais rentável. Então a facção hoje ela prefere tomar uma região, controlar uma região, por menor que seja, para ela explorar ali os serviços. Ela cobra do morador uma taxa mensal para ele morar ali, ela cobra do comerciante uma taxa mensal para ele vender o produto, cobra do mototáxi uma taxa do valor da corrida para a facção, o botijão de gás é comprado dele, o pãozinho da padaria é comprado dele. Quando você pensa nessa dinâmica econômica e coloca ela em escala, você aumenta, você vê que o lucro é muito mais alto. Então, a partir do momento que esses grupos entenderam isso, eles mudam a mentalidade e, consequentemente, aumentam muito a sua arrecadação. Sim, e muitas pessoas ainda, quando se fala de facção criminosa, acredita que as facções se fortalecem apenas no tráfico de drogas, mas a gente sabe que é algo muito mais complexo, né? Quais os fatores que explicam hoje o crescimento, aí, a explosão da questão das facções?
São vários fatores, né, Ari? A gente não pode atribuir a uma única coisa o crescimento das facções, porque todo mundo pensa que segurança é problema de polícia. Não é. Segurança, ela é um problema ela é um reflexo de falhas do Estado em várias camadas. O Estado falhou em vários momentos para a gente começar a ter um problema de segurança. A polícia, ela é o remédio para tratar de um problema. Então a polícia ela vai lidar com as consequências daqueles problemas. Agora, o Estado falhou na educação desse jovem, o Estado falhou na falta de oportunidade para o jovem que enxergou no crime um caminho melhor do que um caminho profissionalizante que ele poderia ter escolhido. O Estado falhou na questão da desigualdade social, onde ele faz com que pessoas de determinadas áreas não tenham oportunidades como outras. Aí quando esse combo acontece, somado a uma fragilidade de legislação, que é o caso do Brasil, onde esses grupos ficam à vontade para praticar o crime, onde as reprimendas são muito fracas, isso é um combo de fracasso. Então, somado todos esses problemas que eu citei, você acaba se deparando com o problema do crescimento das facções. Então a gente pega um somatório de várias falhas do Estado ao longo dos anos e uma legislação que é muito complacente. Como eu disse, a questão da maioridade penal é uma bandeira que eu carrego com muita propriedade, eu diria, porque isso é um problema crônico da nossa legislação. Enquanto isso não for suprimido, enquanto isso não for resolvido, a gente não vai conseguir fechar a torneira da facção, porque a facção continua se reabastecendo de jovens, se reabastecendo de crianças, se reabastecendo de adolescentes que não são punidos. Não há punição para o adolescente hoje. O que a gente tem é uma previsão de internação para casos muito graves, casos violentos e muito graves, quando tem vaga. Então a gente tem um cenário muito restritivo em Mato Grosso, com poucas vagas, e raramente a gente pega um adolescente internado. E quando isso acontece, a lei não permite que, em hipótese alguma, ele passe mais de 3 anos internados. Ou seja, um adolescente entra numa escola, igual aconteceu em Aracruz, em 2021, um adolescente entra numa escola, um franco atirador, mata 4 adolescentes, acerta mais 12 pessoas, e tudo que ele vai sofrer são 3 anos de internação. Não é justo. Não tem como uma sociedade se controlar dessa forma. Não tem como você manter um controle social enquanto você tem uma legislação que permite que tudo isso aconteça. E em algumas entrevistas o senhor já disse que as facções elas estão adquirindo as características de organizações terroristas. O que leva o senhor a crer nessa tese sua? Essa pauta acabou virando notícia nas últimas semanas, né, por conta da declaração do presidente Donald Trump, mas eu falo sobre isso há muito tempo. Mas eu gosto de separar muito bem as duas coisas, porque a gente não pode ser muito apaixonado no debate, a gente tem que ser técnico. Se você fazer uma análise fria, juridicamente no Brasil, esses grupos não praticam atos terroristas, segundo a nossa lei. Porque a nossa lei ela determina que, para ser considerado terrorista, um grupo ele tem que praticar atos que estejam ligados à xenofobia, preconceito por questão de raça, cor, religião, etnia. Somente nesses casos, segundo a nossa lei, há o terrorismo. Só que o mundo inteiro abrange outros atos. Qualquer ato que atente à coletividade, que atente contra a soberania nacional de determinado país, quaisquer atos que apliquem o terror como forma de conseguir os seus objetivos, eles são considerados atos terroristas. Então, considerando esse entendimento, que é o entendimento norte-americano, inclusive, eu entendo que, no nosso caso, também deveria ser aplicado. Para isso, nós precisaríamos mudar a nossa lei de terrorismo, para que esses atos sejam abrangidos. Então, se formos analisar a nossa lei hoje, segundo a nossa lei, não é ato terrorista. Mas não é porque a nossa lei não considere terrorista que eu vou deixar de considerar isso um ato terrorista. Existe uma teoria que chama atos de terrorismo funcional. É um terrorismo onde o terror não é o objetivo, o terror é a forma de se obter o meio. Então, o que essas facções fazem é isso. Para obter dinheiro, para obter lucro, para impor medo na população, eles praticam o terror. Eles aterrorizam grupos. Eu compartilhei um vídeo ontem
de dois helicópteros sobrevoando uma das comunidades do Rio e os traficantes disparando, tentando abater o helicóptero, rindo e como se estivessem tacando pedra em qualquer coisa voando, dando tiros de fuzil para cima, tentando derrubar um helicóptero com tripulantes dentro e rindo disso, rindo daquilo. Se isso não for um ato terrorista, eu não sei mais o que é. Em qualquer lugar do mundo que você abater uma aeronave, vai ser considerado um ato terrorista. Eu acho que não tem dúvida disso. Aqui no Brasil, não. Como é um fato praticado por uma facção criminosa e não tem o caráter de xenofobia, o preconceito de raça, cor, etnia ou religião, não é fato terrorista. Então, o meu questionamento é esse. Eu entendo o posicionamento do presidente Trump, concordo com ele e gostaria muito que no nosso país fosse da mesma forma. Sim, e quando uma facção passa a controlar territórios, impor ali o medo ali como forma de manter o poder deles ali, e o que isso revela sobre a presença do Estado nesses locais? Isso revela o total abandono e perda do controle do Estado. A principal justificativa do questionamento para essa própria classificação desses grupos como terroristas é o ataque à soberania. É que essa decisão do presidente Donald Trump, de certa forma, afetaria a soberania nacional do Brasil. Aí eu pergunto a você, como que esses grupos, realizando o controle de territórios, explorando populações, cobrando das pessoas impostos, executando pessoas, aplicando torturas como forma de controle, que soberania nós temos? Nós já não temos soberania no Brasil há muito tempo. Nós temos áreas controladas dentro do nosso território. São áreas onde o crime organizado já fincou a bandeira e disse, a partir daqui quem manda sou eu, não é o Estado. São locais onde o Estado não entra, onde se um morador precisar de uma ambulância, a ambulância não vai até lá. São locais onde um motorista de aplicativo não pode ir lá entregar uma comida para a pessoa que está precisando de comprar um alimento. São locais onde a pessoa é obrigada a pagar o serviço de internet para o crime organizado. Que soberania é essa? Porque essa pessoa não tem como exercer nenhum dos seus direitos que está na Constituição. Então, o Estado já perdeu a soberania há muito tempo. E, na sua visão, onde foi que o Estado errou e deu esse poder às facções? É o que eu estou dizendo. A gente costuma tentar simplificar os problemas da segurança numa única coisa. Qual que é o problema da segurança? O que foi que fez que as facções crescessem? Onde foi que nós erramos para facção chegar ao ponto que é hoje? São muitos anos fazendo a mesma coisa, são muitos anos falhando. As facções, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro foi criado em 1979, o PCC foi criado em 1993. Então nós estamos falando de grupos com 40, 50 anos de existência. Então são 50 anos falhando, são 50 anos falhando na educação. São 50 anos não dando opção para as crianças que crescem naquela comunidade carente. São 50 anos deixando de entregar o básico para a população. Esses grupos, Ari, eles crescem em cima da vulnerabilidade das pessoas. Então, toda vez que você tiver uma comunidade vulnerável, onde o Estado não fornece o básico, esses grupos vão ali e vão, de certa forma, estancar o sangramento. E não é estancar o sangramento porque eles estão preocupados com a população. É uma forma deles garantirem proteção. Então, se você está numa comunidade carente, a pessoa não tem dinheiro, não arruma um trabalho, não tem condições mínimas de subsistência, não tem dinheiro para comprar um remédio para o filho, e o remédio não está disponível no posto de saúde, por exemplo. Aí o crime organizado vai lá e paga o remédio para a criança. Acabou. O crime organizado ganhou aquela pessoa para o resto da vida. Você concorda comigo? Sim, você acaba criando-se uma dívida. É muito simples. É só você se colocar no lugar de um pai e de uma mãe nessa situação. É uma questão de empatia. É natural. E isso é o que a gente chama de rede de proteção. Então, o crime organizado compra de várias formas, diariamente, essa rede de proteção e acaba permitindo com que eles cresçam cada vez mais. Sim. E hoje, Mato Grosso ele está numa posição, vamos dizer, privilegiada para o crime organizado, né? Por questão de nós estamos numa fronteira aqui com a Bolívia. E como que isso afeta diretamente na segurança aqui do estado de Mato Grosso? Afeta e muito. Nós estamos num ponto muito estratégico e pouco observado. Aqui nós temos uma fronteira seca de 700 quilômetros com um dos principais produtores de cocaína do mundo. Então, torna-se um local muito interessante para o crime organizado. Isso é inegável, não tem como não falar sobre isso. Além disso,
o potencial logístico de Mato Grosso para escoamento de grãos, né? Nós somos os maiores produtores de soja, de milho aí do Brasil. Então tem uma cadeia de logística de escoamento desses grãos que é muito grande. Então é uma rotatividade muito grande de transporte, logística de transporte. E esses modais de transporte acabam necessariamente sendo do interesse do crime organizado. Eles querem aproveitar essas rotas para também distribuir as substâncias, né? Ou armas, drogas, seja lá o que for que esses grupos estejam tratando. E acaba que esse policiamento da fronteira acaba ficando na carga do Estado. O Estado acaba ficando com essa obrigação e é praticamente impossível o Estado conseguir fazer isso, porque as fronteiras do Brasil, elas são obrigação da defesa. Defesa é nacional. Quem cuida da defesa é a União. Então o governo federal tem a obrigação de cuidar das fronteiras. E isso acaba sendo relegado, fica a Deus dará. O Estado fica tentando se desdobrar para conseguir colocar as suas forças de segurança pública, que são feitas para cuidar do problema interno, para ter que tentar inviabilizar uma entrada contínua de substâncias pela fronteira, e a gente sabe que isso não acontece. Que é da União. Então é um problema grave, o interesse das facções é real aqui no nosso estado e o pior, pouco se fala disso lá fora. Eu participo muito de debates em outros locais, já fui em podcasts de outros estados, né? E muito pouco se fala sobre Mato Grosso. A maioria dos podcasts que eu vou fora daqui, quase todos eu sou o primeiro cara de Mato Grosso a ir lá e falar da situação de Mato Grosso. Então é um problema que afeta todo o Brasil e ainda é muito pouco explorado. Sim, e no seu ponto de vista, ainda há tempo do Brasil reverter esse quadro, ou a gente já está chegando em um ponto que já está chegando numa linha que, já não tem mais reversão, não tem mais jeito? Não, há como fazer isso, não é difícil, não é simples, mas dá para fazer, não precisaria de muita engenharia, bastaria vontade política, eu acho que falta vontade política, dá para fazer. E nós já vimos situações muito piores que a nossa serem revertidas, o que aconteceu em El Salvador. El Salvador passou por um cenário bem pior do que o nosso. Eu tive em El Salvador em 2019, eu fui em El Salvador em maio de 2019. A eleição do Bukele foi em junho. Então, um mês antes do Bukele ser eleito, eu tive em El Salvador. Era o ápice da violência lá. Eu tenho vídeos de eu andando em El Salvador escoltado com policiais de fuzis à luz do dia, passeando com homens de fuzil ao meu lado. Por quê? Não tinha segurança para andar na rua. Simples. Então, eles estiveram num ponto muito pior do que é o que nós temos hoje e eles viraram o jogo. Sim, inclusive eles tinham uma das gangues mais violentas do mundo, né, que é a MS-13. MS-13, a Mara Salvatrucha 13. É uma das gangues mundialmente conhecidas pela violência e pela imposição. Então, eles dominavam o país inteiro. Entrou um presidente com uma mentalidade diferente. Depois de um tempo, ele conseguiu maioria no Congresso. E aí, os poderes alinhados, no sentido de vamos fazer acontecer, fizeram. Em intervalo de 6 meses ali, prenderam cerca de 40 mil pessoas e não há mais faccionados em El Salvador que não estejam dentro da prisão. Então, eles mostraram pra gente que dá para fazer. Eu não afirmo que o modelo de El Salvador vai servir para o Brasil. Não é assim, cada país tem suas peculiaridades, mas eles mostraram que é possível sair de um cenário pior do que nós estamos hoje e se tornar uma situação muito mais tranquila e favorável, que é o que eles vivem hoje. Então, ou seja, ainda há tempo de reverter essa questão da segurança nas fronteiras e também da repressão, no caso das facções. Né? Com certeza, há como, existem meios, o que falta é vontade política. Sim, e se você tivesse autonomia para implementar aí um projeto para combater a criminalidade, qual seria esse projeto e por quê? Eu teria que desenvolver uma série de ideias, né? Então aí dependeria do grau de alcance que eu tivesse, se eu estaria como um governador, como presidente ou no Congresso, como é o objetivo que hoje estou me colocando como pré-candidato, né? Se for no legislativo, a gente precisa de propor ideias, você precisa de propor alterações legislativas. Eu acredito que uma melhoria no sistema de progressão de pena, dificultando o tempo para progredir de regime. No Brasil nós temos há muito tempo um problema grave, crônico, que são penas nominais, que é o valor a quantidade de pena que está no código e o valor e o tempo de pena que a pessoa efetivamente cumpre. Então muitas vezes a pessoa o crime tem uma pena de 10 a 15 anos, parece muito,
mas a pessoa fica presa 2, 3 anos, já progride de regime e já vai para a rua. Então não resolve o problema. Então eu acho que tem que haver uma revisão completa do sistema de progressão de pena, construção de novas unidades prisionais com urgência. As pessoas não gostam, prender não resolve o problema. Prender não resolve a causa do problema, mas prender resolve o problema atual. Porque a causa do problema é aquilo que a gente falou. Você vai precisar de educação, vai precisar de oportunidade. Fazer um trabalho todo na base, Exatamente. Mas o problema agora ele já está acontecendo. O crime está acontecendo. Para esse criminoso que está na rua hoje, que está aí nessa avenida agora botando arma na cabeça das pessoas, esse criminoso não adianta você querer educá-lo. Não adianta você querer pegar ele e colocar na escola. Ele já está no crime, ele já está inserido, ele já foi absorvido pela facção. Esse indivíduo ele precisa de punição. Ele precisa de entender que o que ele faz não é permitido e ele tem que ser punido por isso. E para isso você precisa de espaço. Então a gente não tem vagas suficientes. E acaba que essa falta de vagas acaba sendo um motivo pelo qual as pessoas acabam, os juízes muitas vezes acabam liberando as pessoas ali num tempo curto de tempo e sem um espaço curto de tempo e sem a efetiva punição como a gente esperava. E a redução da maioridade penal, que sem dúvida alguma para mim é o principal motor, seria o principal motor para a gente frear o crescimento desses grupos. Sim. E depois de construir uma carreira consolidada na Polícia Civil, em que momento que você percebeu, opa, eu posso ser útil e eu posso ajudar nesse ponto, contribuindo na política? Nesse período, Ari, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos, de me capacitar bastante. Então, além da minha experiência prática ali como delegado, de conhecer um pouco da prática, né? Como eu gosto de falar, de sentir o cheiro da rua, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, inclusive fora do Brasil. E isso me fez entender que existem saídas para o problema. Existem saídas. Só que você percebe que todas as saídas que nós falamos aqui, tudo que a gente falou aqui como possibilidade de melhora, tudo passa pela política. Não tem como a gente fazer nenhuma dessas mudanças que nós conversamos aqui a partir do meu cargo hoje. Eu, enquanto delegado de polícia, eu consigo fazer um ótimo trabalho, dar o meu máximo junto com a minha equipe para a gente resolver alguns casos específicos. Mas a gente não resolve o problema da criminalidade. O crime continua acontecendo. Então, a partir do momento que eu compreendi um pouco melhor o cenário e entendi que precisamos de fazer alguma mudança nesse cenário, nesse tabuleiro, a partir daí eu me coloquei, eu entendi que era hora de me colocar à disposição. Eu faço um trabalho muito forte de rede social também, já tem bastante tempo. Eu recebia já há muito tempo pedidos para que eu fosse candidato, que eu fosse para a política. Embora não fosse um desejo, eu realmente resolvi me colocar à disposição, já que é a mudança que eu quero e as pessoas entendem que eu tenho condição de fazer esse trabalho, eu me voluntariei para assumir essa frente e me colocar à disposição como alternativa para tentar construir um debate mais técnico em busca de soluções. Sim. E muitas pessoas entram na política justamente defendendo essa bandeira da questão da segurança pública. O que te diferencia dos demais pré-candidatos aí na questão do combate à segurança pública? É justamente a experiência da rua, né? E a capacidade técnica. Geralmente você tem pessoas que trabalharam na rua e que não têm muita bagagem acadêmica. E tem pessoas que são da parte acadêmica e que não tiveram vivência na rua. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viver um pouco de tudo. Então, eu sou um delegado de polícia que já troquei tiro, eu sou um delegado de polícia que já conduzi investigações de tudo quanto é tipo que você imaginar, desde investigação financeira até investigação de crimes violentos. Eu passei por todas as esferas da polícia ali no termo de aprendizado, todas as delegacias que envolvem crimes violentos e crimes praticados por facção criminosa, eu atuei. Eu fiquei quase 10 anos trabalhando diretamente com crime organizado. Então, eu acredito que eu estou bastante preparado, eu tenho bastante bagagem para elevar o nível desse debate. A gente tem representantes da segurança pública, nós temos inclusive no Congresso pessoas da segurança pública que lá estão, mas eu sinto falta do debate técnico. Eu sinto falta da pessoa sentar e fazer isso que a gente está fazendo aqui. Trazer dados, trazer situações de outros países que aconteceram, que melhoraram ou não, o que aconteceu em determinado país, em determinada época, que fez a situação melhorar ou não. Eu acho que falta isso no Congresso. Faltam pessoas com capacidade técnica para discutir situações da segurança pública. Sim, e nesses anos aí,
aplicando leis, existe alguma legislação específica que você considera ultrapassada, que precisa mudar? Todas. O que acontece? Nós temos um Código Penal que é de 1941. Ou seja, nosso Código Penal tem mais de 80 anos. É a nossa lei principal ali, que é a base para todos as outras legislações que nós temos. 1941, nós estamos falando de 80 anos. 80 anos atrás, Ari, não existia facção criminosa. Quando o Código Penal foi escrito, não tinha facção criminosa. Ninguém nem sonhava que isso iria acontecer um dia. Então a nossa legislação, embora ela sofra atualizações no decorrer dos anos, a estrutura dela é defasada. Então a gente precisaria de uma revisão completa da legislação, passando por vários pontos, como eu já mencionei, execução penal, o prazo para progressão de regime, a criação de unidades prisionais, a redução da maioridade penal para pelo menos 14 anos de idade. Então são várias alterações legislativas que precisam ser vistas, onde você precisa de pessoas para debater e para discutir o assunto com seriedade. Porque no Congresso a gente observa muitas discussões rasas. As pessoas levantam pautas, levantam bandeiras, atacam o lado A, o lado B e não propõem soluções. Dificilmente você vê alguém encampando um debate de maneira técnica e trazendo argumentos para convencer os demais, porque a política é isso. Você tem que conseguir convencer uma maioria de que a sua ideia é melhor para a sociedade. Então ainda existe aí uma grande distância entre a realidade das ruas e o debate político. Com certeza absoluta. O debate político muitas vezes acaba absorvendo a questão da violência, da segurança pública, mas mais porque é um problema muito grande. Se você fizer uma pesquisa de opinião hoje no Brasil, em qualquer região que você for, você que está nos assistindo na sua região, ou se você pesquisar na internet qualquer pesquisa de opinião hoje, a violência vai estar com certeza absoluta entre as 3 maiores dores do brasileiro. E na maioria delas vai ser a maior dor. Então é uma preocupação generalizada. Então naturalmente a política vai absorver esse debate, só que não trata esse debate com a seriedade que deveria. Sim, e nós já sabemos aí que temos vários candidatos, aí, pré-candidatos a essa campanha de 2026. Na sua avaliação aí, você já fez um panorama, uma avaliação dos seus possíveis concorrentes aí e as diferenças entre você e eles? Eu vejo, eu tento focar bastante no que eu tenho para fazer, sabe, Ari? Todos os espaços que eu consegui na minha carreira foi focando no meu trabalho, tentando fazer o melhor possível dentro da minha zona de atuação. Foi assim que eu consegui trabalhar em delegacias de ponta, foi assim que eu consegui construir operações de relevância, foi assim que eu consegui solucionar casos muito importantes. E eu pretendo fazer a mesma coisa nessa minha empreitada na política. O objetivo é, eu estou tentando estudar, entender um pouco melhor o cenário, ver onde eu posso ser mais útil, onde eu posso encontrar soluções que outras pessoas não estão encontrando e apresentar propostas. Eu não tenho nada para falar sobre os outros. O que eu posso dizer é o seguinte: eu não me sinto representado por quem lá está. Se tivéssemos alguém que trouxesse, que tratasse das pautas da segurança, que hoje é o grande problema do brasileiro, e tratasse isso de maneira técnica, se eu tivesse pessoas que estivessem brigando pelo que eu de fato acredito, eu não estaria me colocando à disposição. Então, o motivo de eu estar fazendo isso é exatamente eu não me ver representado por quem está lá e nem por outros nomes que estão se colocando à disposição também. Sim, e agora vamos falar o Fred Murta como pai, marido, cristão. Onde que você encontra forças para continuar acreditando nas pessoas e no futuro do país? A gente acaba fazendo esse exercício, Ari, para sobreviver. Porque quando você entra para a polícia, a gente acaba fazendo um treinamento mesmo, a gente vai criando uma casca. Porque a gente sempre lida com o pior do ser humano. Não com o pior ser humano, mas com o pior do ser humano. Porque é o seguinte: ou eu vou estar tratando de uma pessoa que praticou um crime, ou eu vou estar tratando de uma pessoa que é inserida no crime, ou eu vou estar tratando com uma pessoa boa que foi vítima de um crime. Então a gente sempre lida com o ser humano em situações ruins, negativas. Você nunca procura a delegacia para contar que você passou num concurso. Você nunca vai para a delegacia celebrar o seu aniversário. É sempre um momento difícil. Então para a gente poder conseguir manter a harmonia dentro de casa, o carinho com o filho, eu costumo brincar que eu chego para trabalhar, coloco meu coração na gaveta, guardo,
vou trabalhar, na hora de ir embora eu pego o coração de novo, coloco e volto para casa. Porque senão você não consegue chegar em casa e dar um sorriso desse pro seu filho. Porque você passou o dia inteiro lidando com criminoso, você passou o dia inteiro ouvindo notícia ruim, você passou o dia inteiro lidando com com família chorando no seu gabinete e você ter que tratar com isso com naturalidade. E o que nos motiva a continuar é a necessidade de um mundo melhor para eles. Eu não me preocupo só comigo, eu me preocupo com meu filho. Meu filho tem 4 anos. O que vai ser do meu filho quando ele tiver 14, daqui a 10 anos? Como o Brasil vai estar daqui a 10 anos? Se nós não fizermos nada num curto espaço de tempo, o Brasil vai estar numa situação praticamente impossível de se viver no Brasil daqui a 10 anos. O cenário é muito negativo. Então, algo precisa ser feito rápido. Então, o meu objetivo ao fazer isso é no intuito de tentar criar um ambiente melhor, um ambiente mais tranquilo. Eu acredito que eu tive uma possibilidade de viver uma infância muito mais tranquila do que o meu filho tem para viver hoje. Mesmo eu vindo de uma origem bem mais humilde do que eu consigo proporcionar para ele hoje, eu podia andar de bicicleta na rua. Eu conseguia ir para casa de um amigo meu de bicicleta. Eu já fui para a escola de bicicleta várias vezes. Não tem condições. Meu filho não pode fazer isso hoje. Por N razões. Primeiro pelo cargo que eu ocupo, né? Pelo meu grau de exposição. Mas a maioria das pessoas não tem condição de fazer isso em segurança. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo não tem tranquilidade de colocar o filho num ônibus e para aguardar ele chegar. Tem que ir junto ou mandar algum adulto ou pelo menos vai ficar o tempo todo preocupado no celular para saber se o filho chegou. Então a gente precisa de ter esperança para tentar encontrar um cenário melhor. Sim, e nesses quase 16, 17 anos aí lidando com a criminalidade ali, com famílias, igual você acabou de falar, se você tivesse a oportunidade de falar, de passar uma mensagem que fosse para um pai de família que está preocupado, se meu filho vai para o mundo do crime, qual seria essa mensagem? Dê atenção para o seu filho. As facções criminosas elas sempre agem em ambientes vulneráveis. Então, nós já está comprovado que o Estado falha. O Estado falha muito conosco, falha muito com você, deixa a desejar em vários aspectos, educação, saúde, a questão da desigualdade social, que a gente acaba que desperta o que há de pior no ser humano. Só que uma criança que tem valores dentro de casa, que tem atenção dentro de casa, a tendência é ela não se desviar do caminho correto. Então, por mais que o ambiente seja difícil, que o cenário seja desafiador, que falte muitas coisas, quando tem um pai e uma mãe ali, tem uma estrutura forte dentro de casa que ensina a criança desde pequeno o que é certo e o que é errado, dificilmente a criança vai se desviar. Ou seja, a mudança aí para a sociedade atual está na família mesmo. A gente tentar construir o máximo que a gente puder para suprir um pouco da ausência do Estado. E ter consciência de que para as coisas mudarem, a gente tem que mudar as pessoas que podem mudar as coisas. Tudo passa pela política. E político não entra na política sozinho. Para qualquer pessoa ser eleita, qualquer um dos deputados que estão lá, eles estão lá, os senadores, o governador, está lá porque nós votamos. A maioria de nós, ou uma grande parcela de nós, optou para que ele estivesse lá. Então, acho que é hora de todo mundo rever isso. Nós estamos aí em ano eleitoral, vai ter eleição para vários cargos, é hora de você lembrar em quem você votou, lembrar o porquê que você votou naquela pessoa, se aquela pessoa atendeu a sua expectativa, se ela merece de novo o seu voto de confiança e tentar nos ajudar a encontrar soluções. Todo mundo tem uma parcelinha de responsabilidade nesse problema. Sim, e a gente já chegando na reta final do nosso podcast, e o que a população pode esperar do delegado Fred Murta na Câmara dos Deputados? O que eu posso dizer para você que está nos assistindo, as pessoas que nos acompanham, é que o mesmo comprometimento que eu sempre tive na carreira enquanto delegado, eu pretendo ter em qualquer lugar que eu estiver, seja na política ou não. Então, se você pesquisar, quiser jogar no Google, procura meu nome no Google que você vai achar vários trabalhos que eu fiz. E eu estou longe de ser um cara perfeito, ninguém é perfeito, né? Quem acha que é perfeito está completamente enganado, porque ninguém é perfeito, mas eu sou muito trabalhador, eu sou muito dedicado e quando eu me
me disponho a fazer alguma coisa, eu faço da melhor maneira possível. Então, acredito que eu me capacitei bastante, eu tenho bastante experiência na parte operacional, na parte acadêmica. Então, eu acho que sendo a segurança pública, sendo a violência, sendo o crime organizado o maior problema do brasileiro, eu me considero totalmente apto a entrar nesse jogo, a entrar nesse debate e ajudar a encontrar soluções que melhorem a vida de todos nós. É isso aí. Hoje nós recebemos aqui o delegado Fred Murta. Desde já agradecer a tua presença. Microfone aberto aqui várias vezes aqui que o senhor quiser vir e deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer falar com você. Aproveitando para convidar a todos, me sigam nas redes sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, @delegado Fred Murta. A gente fala muito sobre segurança. Eu abordo vários temas polêmicos às vezes ali, mas eu trago ali alguns posicionamentos meus. Por mais difícil que seja o tema, eu não deixo de me posicionar e acredito que ali dá para sentir um pouquinho do nosso trabalho e convidar vocês para nos acompanhar também. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. E esse foi o nosso podcast Política e Política. E desde já acesse também os nossos sites tvunica.com.br, unicanews.com.br. Obrigado pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau. De política e política, de política e política, de política e política.